Você talvez conheça a Peppa Pig, mas não esses mistérios. Apesar de ser um desenho infantil, Peppa Pig possui vários mistérios não resolvidos. Veja alguns dos mais conhecidos. No vídeo anterior, revelamos um segredo sobre o Sr. Raposa e como ele talvez seja, na verdade, um ladrão. Agora vamos contar um segredo sobre o parente dele, o Sr. Lobo. O Sr. Lobo é um dos personagens mais suspeitos em Peppa Pig. Como sabemos, em Peppa Pig todos os animais, apesar de sua natureza, vivem em harmonia, mas o Sr. Lobo pode ser uma exceção. Durante a série, vimos o Sr. Lobo mostrar sua verdadeira face várias vezes. Por exemplo, em um dos episódios, Papai Pig e Sr. Lobo decidem fazer um piquenique, mas primeiro eles precisam atravessar um rio de barco. Enquanto viajam, Papai Lobo continua mencionando o quanto está com fome e olha para o Papai Pig de uma maneira um tanto incomum. Embora possa estar de olho na cesta de piquenique, não parece ser isso. Ele parece mais interessado no Papai Pig do que na comida. E tem mais. Em outro episódio, o Papai Pig constrói uma casa para a família do Sr. Lobo. Quando o Sr. Lobo verifica a casa, faz uma piada sobre o material usado na construção. E caso você não saiba, essa piada é uma referência à história dos 3 porquinhos. Analisando esses detalhes, pode-se pensar que Sr. Lobo é um predador, mas não há certeza disso. Peppa tem 4 anos e George tem 18 meses de idade. Eles estão ambos na mesma turma na escola, junto com todos os amigos da Peppa e todos os amigos do George. Eles têm a mesma professora, Madame Gazella, e as mesmas aulas. Mas a questão aqui é a seguinte: se George está na escola aos 18 meses, então Peppa também teria estado lá nessa idade. Se esse fosse o caso, então Peppa estaria aprendendo as mesmas coisas naquela época que George está aprendendo agora, exceto que Peppa também está aprendendo as mesmas coisas agora que George está aprendendo agora. Bem, isso é realmente confuso de se pensar. Será que Peppa está destinada a repetir o mesmo ano escolar várias e várias vezes? Ou será que George foi jogado numa situação difícil na escola e precisa ter as mesmas aulas que as crianças de 4 anos? Além disso, por que eles estão na escola? Alguns podem dizer que não é escola, mas grupo de recreação, por isso as crianças ficam juntas. Mas há 2 respostas para isso. Aquele lugar é muito estruturado para ser só um grupo de recreação. E o que Peppa e George frequentam é uma escola. Isso se vê porque todas as crianças sentam, se comportam e ouvem a professora. Eles realmente aprendem coisas, em vez de brigarem pelo tanque de areia e fazerem xixi no canto da sala, tentando esconder depois. Em segundo lugar, é chamado de escola em várias ocasiões, principalmente sempre que algo fora do comum está acontecendo, como a festa da escola e a peça escolar. Então, por que todas essas crianças de diferentes faixas etárias estão na mesma sala de aula? Esse é um dos maiores mistérios de Peppa Pig. Agora vamos falar sobre um dos mistérios mais perturbadores de Peppa Pig. Como sabemos, em Peppa Pig, diferentes espécies de animais vivem juntas. Por exemplo, há personagens como porco, coelho, urso, raposa, leão e outros no desenho. Mas a questão aqui é, o que eles comem? Com certeza não carne, certo? Se personagens como o Sr. Raposo e Sr. Lobo comem carne, isso bagunçaria o ecossistema do desenho. Animais assim não viveriam juntos nessa situação. Não podemos negar que esses animais comem carne, já que no episódio O Caminhão de Bombeiros, Papai Porco e seu time de futebol se encontram para um churrasco. Quando olhamos para os participantes do churrasco, podemos ver que há uma zebra, um coelho e um pônei que são vegetarianos. Além deles, também temos Sr. Touro e Sr. Porco no churrasco, representando os 2 maiores grupos de carnes usados mundialmente, bovina e suína. Que tipo de churrasco um grupo de animais desses pode fazer? Madame Gazella ser uma vampira não é mais segredo. Embora os criadores de Peppa Pig nunca tenham confirmado, ela tem centenas de anos, o que gera outras dúvidas como: qual é o nome verdadeiro dela? Madame não é um nome, e Gazella é apenas a espécie dela. Outro mistério é que Madame Gazella costumava fazer parte de uma banda com suas irmãs chamada As Gazelas do Rock. No episódio em que as crianças desenham suas famílias, descobrimos que as irmãs delas são Greta e Gretel, mas ainda não sabemos o nome real da Madame Gazella. Em um episódio de festa de despedida, uma das irmãs dela a chama de Gigi, que são as iniciais do nome dela, Gigi. O segundo G é de Gazella, mas e o primeiro? Como os nomes das irmãs dela também começam com G, Greta e Gretel, talvez o nome da Madame Gazella também comece com G. Mas o que poderia ser? Assim como seu passado, isso também é um mistério. Ao longo do desenho, houve menções a animais selvagens, e algo sempre se repete, eles parecem sempre ter medo deles. Em episódios como o aniversário da Wendy Loba, as crianças se assustam com um possível animal selvagem, mas descobrem que era a avó da Wendy.
E também no episódio Pedro o Cowboy, onde as crianças novamente ficam assustadas com a possibilidade de um animal selvagem. Só então revelam que era apenas um passarinho, embora Pedro brinque dizendo que era uma águia. Não surpreende, pois os pássaros parecem ser os únicos animais normais no universo de Peppa Pig. No episódio em que as crianças vão ao zoológico, a reação de Madame Gazela ao Sr. Leão e à Sra. Crocodilo reforça que leões e crocodilos são considerados selvagens, mas claramente não são. É aí que surge a teoria. E para ser honesto, isso é menos uma teoria e mais um palpite. Não há evidências suficientes para uma teoria, mas há o bastante para um palpite. Um palpite de que no universo da Peppa Pig existem dois tipos de animais, os selvagens e os civilizados. Eles podem ter divergido em algum momento onde um grupo permaneceu sendo apenas animais e o outro grupo evoluiu e desenvolveu uma civilização. Mas o mistério é, mesmo que eles vivam juntos em paz, o que eles comem? Carne ou vegetais? Esse certamente é um dos maiores mistérios. Em Peppa Pig, descobrimos que não existe apenas uma batata falante, mas duas. Além disso, um deles, o Super Batata, ainda tem superpoderes. No começo, todos pensavam que o Super Batata era apenas o Sr. Batata com capa e cueca vermelha, mas ao vê-los juntos percebemos que são personagens distintos. Além desses dois grandes vegetais, no episódio O Show de Natal do Sr. Batata, conhecemos mais raízes e vegetais falantes, Dona Cenoura, Mirtilo e Broto. Todos são frutas e vegetais com vidas, braços, pernas e vozes. Esses personagens não foram criados para o prato das crianças, mas qual a origem desses vegetais pensantes? Alguns fãs acreditam que eles surgiram de experimentos em laboratório que animaram vegetais comuns. Super Batata, com sua habilidade de voar, aumenta o mistério. Será que existem outros como o Sr. Beterraba por aí? Se esses vegetais vieram de experimentos científicos, quem está por trás disso? Essas perguntas trazem mistério ao mundo da Peppa Pig. Onde os humanos vivem? Além dos animais falantes, vegetais dançantes e celebridades, o mundo da Peppa também tem alguns humanos. Isso fica claro ao vermos alguém interpretando o Papai Noel na peça do Sr. Batata. Outro momento em que vemos uma pessoa comum em Peppa é quando um pirata passa pela delegacia enquanto o policial comenta não entender por que os piratas nunca vão até eles recuperar seu dinheiro. Concluímos que há pelo menos 3 grupos de seres no mundo da Peppa. Animais falantes, também vegetais falantes, e alguns humanos também, mas raramente os vemos. Então, onde eles realmente vivem? Esse é um dos grandes mistérios em Peppa Pig. Esses foram alguns dos mistérios da série. Nos vemos no próximo vídeo.